nos acompanham pelo nosso vídeo que nós sempre colocamos aqui para vocês, trazendo a palavra de Deus, um pouco da reflexão, daquilo que nós queremos mostrar e ensinar para os cristãos, ajudar aos cristãos a vivenciar a palavra de Deus na sua vida. E nós estamos vivendo o mês da Bíblia também, né? E é justo que todos os dias nós possamos meditar um pouco da palavra de Deus, mostrando aquilo que Deus tem a ensinar, a revelar para cada um de nós, né? E hoje nós temos como tema, para nossa leitura de hoje, palavras de maldições. E como texto base de hoje, nós vamos usar, você pode pegar a sua Bíblia, nós vamos abrir em Tiago, capítulo 3, de 1 a 12. Você já vai pegando aí a sua palavra, ou então você marque aí no seu caderninho, num pedaço de papel, para que depois você possa fazer a leitura dessa palavra de Deus. E essa palavra traz como título Pecados da Língua. E a gente sabe que é preciso que todos nós cristãos devemos também vigiar as nossas palavras, nós devemos vigiar, né, as nossas atitudes. Aliás, para vivermos a santidade do Senhor é preciso que nós estejamos sempre ligados com a palavra de Deus. E é com certeza que aqui nós encontramos receita para tudo. Deus nos deixou um livro com a receita de todo modo de viver. Como educar a família, como ser um bom cristão, como ser uma pessoa de paz, como pregar a sua palavra. Então tudo nós encontramos na Bíblia. Só que muitas das vezes nós usamos a nossa palavra de forma errada. Nós usamos o nosso linguajar, vamos dizer assim, de um modo completamente anticristão e muitas das vezes que não trai a santidade do Senhor para nós e acaba trazendo maldições para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunidade. As maldições existem, meus irmãos, elas nunca deixaram de existir. E um alerta que eu faço para todos vocês é que hoje existem muitas pessoas, principalmente no meio de comunicação, que estão falando que maldições não existem, que isso foi da época de Cristo, quando Jesus estava aqui. Não, meus irmãos, as maldições elas existem até hoje. E muitas das vezes elas são atraídas, principalmente através das palavras, com palavras de maldição, que muitas das vezes nós proferimos. Mas nós vamos nesse momento pegar a palavra de Deus e vamos ver o que a palavra de Deus ela nos ensina. Lá em São Tiago, no capítulo 3, versículo de 1 a 12, como eu já falei para vocês. Mas vamos pedir nesse momento que o Espírito Santo de Deus venha trazer para nós o discernimento e nos orientar nesse momento, através da pregação da palavra de Deus, através da meditação daquilo que o Senhor tem a nos revelar. Vamos pedir então o dom do Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, se deu tempo de você pegar a sua Bíblia, vamos ler junto. Eu leio aqui, você lê aí, para que nós possamos ter como base esta palavra do Senhor de hoje. Meus irmãos, não haja muito entre vós a se arvorar em mestre. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e peixes do mar se domam
e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte por uma mesma bica, água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas, ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então a palavra de Deus, ela é bem clara para a gente contra os pecados da língua que muitas das vezes nós fazemos. E é preciso que nós saibamos refrear. São Tiago ele está dizendo que aquele que sabe controlar a sua língua, sabe frear o seu corpo inteiro. Meu irmão, você já imaginou que muitas das vezes há guerras, famílias que são destruídas, contendas em comunidades, muitas das vezes começaram por palavras malditas? Ou seja, uma maldição que foi lançada. E quando São Tiago ele nos fala dos pecados da língua, isso está incluso todo o mal que nós proferimos. As fofocas, as mentiras, as blasfêmias. E muitas das vezes as pessoas se deliciam com esses males em sua boca. Uma comparação muito bonita que eu acho que São Tiago ele faz é principalmente com os navios. Quando São Tiago ele fala de navio, ele não está falando de barcos, de passageiro que leva, não, são navios que transportam toneladas e toneladas de coisas. São aqueles navios que cruzam os oceanos e são enormes, são grandes. Porém, como São Tiago diz, eles são controlados por um pequeno leme, que o piloto leva eles para onde ele quiser. E São Tiago ele vai dizendo que nós podemos domar as aves do céu, os peixes dos mares, as feras do campo, mas infelizmente não podemos refrear a nossa língua. Quantas pessoas hoje vivem maldições na sua família por causa de palavras? Quantas vezes você já ouviu mãe que amaldiçoa os filhos? Você, mãe, que chama palavrão para os seus filhos, você tem que tomar muito cuidado. Você que amaldiçoa o seu lar, seu marido, a sua vida, como eu já tenho dito aqui, nós precisamos tomar cuidado, porque isso são maldições que irão entrar dentro da nossa casa. Quantas vezes nós já nos deparamos com pessoas que trazem enfermidades que não existem, que vão no médico, que gastaram tanto dinheiro e infelizmente não se descobre o que essa pessoa tem. É uma enfermidade espiritual que muitas das vezes é atraída pela maldição. Quantas pessoas hoje em dia não se deliciam com a fofoca, que se deliciam em ver a desgraça dos outros, que se deliciam em propagar o mal na face da terra. Para que se tenha um incêndio na floresta, como São Tiago está dizendo, começou com uma pequena chama, um palito de fósforo, vamos dizer assim. Um palito de fósforo jogado numa floresta, de repente aquilo se torna um incêndio incontrolável. Você já pensou que as nossas palavras elas são do mesmo jeito? Se quando nós não sabemos escutar e pronunciaremos coisas completamente ao contrário daquilo que nós ouvimos, nós iremos começar uma grande confusão. E quantas pessoas hoje não vivem essa desgraça na sua vida? Pessoas que não são bem vistas dentro da comunidade, pessoas que não são bem vistas no seu trabalho, que têm seus inimigos, justamente porque as pessoas conhecem que essas pessoas são pessoas que falam mal da vida dos outros, que cometem fofoca, que contam mentira. São Tiago ele está dizendo que a nossa língua ela é cheia de veneno mortífero. Veneno mortífero significa morte. Quantas pessoas já não mataram outras pela palavra? Olha que o mandamento da palavra de Deus, ele nos diz, não matarás. E muitas das vezes nós achamos que quando o Senhor não manda que a gente não mate, a gente acha que é pela arma branca, por uma arma de fogo. Não. A pior morte causada por um cristão na vida do outro é a palavra, meu irmão. Você já imaginou quantas amizades não foram destruídas porque a pessoa descobriu que o fulano, assim, o ciclano falava mal dela? Não se destruiu a amizade, não acabou-se
a vontade até mesmo de pessoas que trazem a vontade de não querer viver mais. Pessoas que deixaram de ir na igreja porque descobriu que o fulano, o ciclano que estão lá dentro falam mal dele, falam mal dela. E isso é matar as pessoas espiritualmente, e é a pior morte que existe. Quando a pessoa morre espiritualmente, a pessoa leva uma vida completamente pagã. Ela vai buscar outros prazeres que não são e que ela não pôde encontrar em Deus, porque houve barreiras ali dentro. Muitas das vezes nós queremos ser os melhores, e São Tiago eles estão dizendo para a gente não se arvorar em doutor e mestre, porque nós não sabemos nada, e a palavra de Deus nos diz que a nossa sabedoria ela é limitada, e a única sabedoria ilimitada é a sabedoria de Deus, e o Senhor ele pode nos conceder através da ação do Espírito Santo. Existem várias passagens na Bíblia que se fala dos pecados da língua. Por exemplo, Mateus 15:11. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dela. Foi um discurso de Jesus, falando para os fariseus. Não é aquilo que entra que causa o mal ao homem, mas sim aquilo que sai da sua boca. Em outra passagem, em Provérbios 21:23, vai dizer: quem vigia a sua boca e sua língua preserva a sua vida da angústia. Isso é para que nós possamos ser santos também nas palavras, porque muitas das vezes a nossa língua nós não sabemos controlá-la. Muitas das vezes nós queremos estar ali enfiado em rodinhas de conversando aquilo que não nos interessa. Pessoas que muitas das vezes gostam de contar piadas imorais e acham graça nisso. Pessoas que muitas das vezes amaldiçoam outras pessoas, desejando a sua morte, desejando a sua ruína. Meus irmãos, isso tudo são palavras de maldição. Agora uma coisa eu lembro, que toda maldição que sai de uma boca, ela retorna. E quando ela retorna, ela vem 10 vezes pior. E quantas pessoas não se desgraçaram por causa da fofoca? Quantos casamentos você conhece que se destruiu por causa da fofoca? As palavras malditas são palavras que contaminam o coração do homem, o coração da mulher. E as nossas famílias precisam falar a verdade. Não se pode contar a mentira. A gente sabe, o próprio Senhor Jesus nos revela na sua palavra que o pai da mentira é o diabo. E se uma pessoa diz mentira, logicamente ela é filho de quem? Ela está sendo gerada por quem? Por Deus? Logicamente que não. E é isso que o Senhor quer. São Tiago eles estão dizendo, não é isso que a gente quer de vocês, não é isso que a gente quer dos cristãos, mas que os cristãos saibam domar as suas palavras, que o cristão saiba domar a sua língua, saiba colocar freio no seu corpo para que possa santificar o seu corpo inteiro. Se você conhece pessoas que muitas das vezes gostam principalmente de disseminar fofoca, afaste-se dessa pessoa e reze por ela. Se for possível, converse com ela a sós, como disse o Evangelho de domingo, e repreende o teu irmão. Diga que isso não é certo. Porque as palavras malditas, meus irmãos, já colocaram países em guerras. Se hoje nós temos uma guerra, é porque muitas das vezes um fala daqui, outro fala dali, e existem aquelas pessoas que muitas das vezes escutam uma conversa e vão distorcê-la. E muitas das vezes, para quem elas vão contar, ela ouviu 15 minutos daquela conversa, quando ela já vai contar com meia hora. E precisa se colocar fatos que possam prender, chamar a atenção, assustar a pessoa. Foi mesmo? Falou isso mesmo? E é preciso que nós cristãos tenhamos cuidados com isso, com as nossas palavras, porque essas maldições, elas entram na nossa família. Elas acabam por entrar na nossa casa e muitas das vezes nos prejudicam. E o Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes eu tenho repetido para você, que o Senhor Jesus Cristo ele nos diz sempre na sua palavra, sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. E para muita gente isso é impossível, mas para Deus não. Quando eu quero e peço para Deus santificar as minhas palavras, logicamente que eu estou procurando ser santo no falar. É por isso que nós temos que orar sempre, também pelos nossos gestos. Até mesmo os nossos gestos, muitas das vezes, eles são indecentes. Os nossos olhares, muitas das vezes, são indecentes. Mas é preciso que eu me vigie. E antes de olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que saber como é as minhas palavras.
Pessoas que muitas das vezes, quando acordam, não gostam nem de ouvir um bom dia e nem dão um bom dia. Não dão obrigado, não são satisfeitas com aquilo que Deus lhe dá. E essas pessoas, por suas palavras, acabam maldizendo até aquilo que Deus muitas das vezes coloca na sua casa. Quantas das vezes você já não ouviu pessoas que muitas das vezes não tendo o que comer? Eu presenciei pessoas que se maldisseram porque não tinham o que comer e o almoço foi uma farofa de ovo e as pessoas ficaram com raiva dentro de casa porque o que tinha para comer era ovo. E começou a amaldiçoar o trabalho daquele que era responsável por trazer o alimento para dentro de casa e não trouxe. Isso é viver a maldição, meus irmãos. Nós devemos agradecer ao Senhor tudo que Ele coloca na nossa vida. Se o Senhor nos deu água para tomar hoje, que o Senhor seja louvado por isso. A nossa língua, a nossa boca e as nossas palavras, elas devem louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, glorificar a Ele. Olha como São Paulo ele diz, a mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. E quantas pessoas que a gente conhece, tantos cristãos que a gente conhece, que na nossa frente são pessoas belíssimas, que fazem pregações maravilhosas e muitas das vezes levam até pessoas ao arrependimento, a uma conversão verdadeira. Mas a sua boca está cheia de perversidade, palavras torpes, como diz a palavra de Deus, palavras errôneas. Então nós precisamos fugir disso, meus irmãos. O nosso linguajar e a nossa boca, elas têm que estar cheias de louvor ao Senhor. Aí você pode me dizer, mas aquele fulano que fez aquilo comigo, eu não perdoo, eu quero que aquele desgraçado vá para o inferno. Olha para onde você está mandando a pessoa, você não tem autoridade para isso. Deus não constituiu você para mandar ninguém para o inferno. Deus não constituiu você para mandar ninguém morrer, não. Que as nossas palavras sejam para santificar a nossa vida e a vida do irmão, a vida da pessoa. É certo que existem pessoas que não gostam da gente, que inventam fofocas da gente. Mas sabe como nós cristãos agimos diante dessas situações? Se o que aquela pessoa está disseminando pela sua palavra não é verdade, o que vai acontecer? Eu vou me calar. Porque se não é verdade, a minha mente, a minha consciência está tranquila, o meu coração está em paz. Porque Deus sabe o que é aquilo. Mas existem muitas das vezes pessoas que ouvindo uma fofoca, preferem, como diz elas mesmas, descer do salto e rodar a baiana e fazer a maior usuei por aí, né? Não, mas não é assim. Porque quando eu tomo a atitude de ir atrás daquilo que estão falando de mim, eu estou dando crédito de dizer que aquilo é verdadeiro. É mentira? Eu vou ficar quieto no meu canto, calado, e vou rezar por essa pessoa. Reze pelos seus inimigos, porque a palavra de Deus, isso Deus nos manda. Reze por aqueles que vos perseguem. Rezem por aqueles que vos odeiam. E deixe eles contar a fofoca deles, eles vão se acertar depois com Deus. Não precisamos contar a mentira. E muitas das vezes, quando a gente mesmo não tem assunto para contar, e a gente precisa elaborar a mentira. E o Senhor está dizendo que o que mancha o homem é aquilo que sai de dentro dele. A mentira, ela é completamente pensada antes de falar. Então, quando eu abro a boca e digo a mentira, então eu estou cometendo um pecado diante de Deus. As pessoas que estão próximo podem acreditar, mas Deus sabe que é mentira. E de uma coisa nós temos que ter certeza, nós iremos prestar conta de todas as palavras errôneas que nós proclamamos nesse mundo. Para que todo cristão saiba, para que todo cristão compreenda, no Apocalipse, João ele nos diz que nenhuma palavra que sai da nossa boca deixa de estar escrito no livro da vida. E isso será desvendado quando nós estivermos diante do Senhor e Ele abrir o nosso livro da vida e lá vai estar toda espécie de palavras malditas que nós professamos na terra. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ser santos também no falar. Vamos ser santos também ao proclamar o amor de Deus. Porque São Tiago ele está dizendo que de uma água que jorra água não pode sair água doce nem água salgada. Ou sai doce ou sai salgada. E se a sua boca são palavras santas, ela tem que proferir somente palavras santas. Porque senão a sua boca vai ser que nem esta bica que ele está dizendo. Aonde sai bênção e sai maldição. A esse porque eu gosto eu vou abençoar ele, mas aquele eu não gosto eu vou amaldiçoar ele.
Ou nós somos de Cristo ou não somos de Cristo. Nós não podemos ser meio termos, nós não podemos ficar em cima do muro. Não diga palavras de ódio, os palavrões. Gente, quantas pessoas, pelo amor de Deus, que hoje se utilizam de palavrões dentro de casa e muitas das vezes acham até bonitos filhos proclamarem palavrão dentro das suas casas. Quantos jovens a gente não vê na rua chamando palavrão? Quantas pessoas que muitas das vezes estão jogando bola, estão num campo de futebol, estão proclamando palavrão, estão se maldizendo, estão amaldiçoando. Existem pessoas que não sabem conversar se não tiver um palavrão no meio. E a gente acha graça de tudo isso. E a palavra de Deus, ela diz que isso é errado, que isso é pecado. Apesar de a ciência, hoje, ela dizer para nós que chamar palavrão acalma o estresse. Gente, pelo amor de Deus, isso é jogar a pessoa contra Deus, contra a palavra de Deus. Você está estressado? Você está estressada? Dê um stop na sua vida. Tire meia hora, 1 hora e vá se colocar diante da presença do Senhor. Ajoelhe-se diante do Santíssimo Sacramento, diante do seu altar em casa e diga apenas para o Senhor: Senhor, hoje eu estou estressado. Hoje a minha paciência está por aqui. Se ajoelhe lá e não fale nada. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Peça ajuda a Ele. Senhor, me ensina a te imitar nesta terra. Me ensina a ser teu exemplo aqui nesta terra, porque existem pessoas que precisam ser corrigidas pelo Espírito Santo. Dentro da sua casa, muitas das vezes, quantos palavrões por dia são proferidos dentro da sua casa? E muitas das vezes, gente, a gente sabe que é errado. Muitas das vezes estamos assistindo um programa de televisão onde tem palavras indecentes correndo à torta e à direita. E sabe quem está diante da televisão? Os nossos filhos, aprendendo. O cara na televisão chamou palavrão, o meu pai riu, então eu vou contar o mesmo palavrão lá fora que é para as pessoas rirem. E tem pessoas que se divertem com isso, quando na verdade nós deveríamos corrigir os nossos filhos e dizer para eles que isso é errado. Isso são palavras malditas, e o Senhor não fez os nossos lábios para proferir palavras malditas, palavras de pecado. É preciso que nós cristãos sejamos verdadeiros em todos os sentidos da nossa vida. Ah, seu Wagner, mas eu não consigo. Aí o Senhor já pede demais, isso é impossível. Quando nós queremos, é possível. Quando nós queremos mudar, é possível. Nós não somos mudados por ninguém não, meus irmãos. Nós mudamos conforme a nossa própria vontade. Nós mudamos a partir do momento em que nós fazemos uma experiência verdadeira com Cristo e vamos conhecer quem verdadeiramente é santo. E a gente sabe e vamos compreender que todas as vezes que eu cometo pecado, eu vou ferir a Jesus. E eu o conhecendo muito bem, tendo uma intimidade muito grande com Ele, vou também ficar sentido porque eu feri o Senhor Jesus. E a gente sabe que toda vez que cometemos o pecado e nós compreendemos que foi um erro, nós corremos para o confessionário e vamos confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus. Quando nós magoamos o nosso irmão, quando nós maldizemos o nosso irmão, nós precisamos receber o perdão dos nossos pecados. Ah, mas eu falei aquilo num momento de ódio, de raiva. Certo, mas você falou. E as palavras não podem retornar. Aquilo deve ter marcado a vida da pessoa, a sua própria vida mesmo. Uma ofensa que alguém dirigiu a você que te deixou profundamente triste, magoado, pensativo. E muitas das vezes com vontade de tirar até a própria vida, de não querer mais ser feliz e muitas das vezes de nem mais sair na rua, de ter contato com ninguém. Porque as palavras têm poder. E isso é uma pura verdade, gente. Existem várias maneiras de você dizer um não para uma pessoa. Ou o seu não, ele vai machucar a pessoa, vai deixar a pessoa com um ódio tremendo, ou o teu não vai ser compreensivo. A pessoa vai compreender que o que você quer é o bem dela, que você está fazendo de tudo para que ela encontre a sua salvação. E nós não podemos, jamais, existem tantas palavras que nós não podemos dizer na nossa vida. Trabalhei com pessoas onde as pessoas viam quando o trabalho não dava certo, as pessoas saíam xingando de tudo quanto era jeito, era palavrão por cima de palavrão.
trabalhei muito e eu tive um supervisor que era dessa maneira. Quando a coisa não dava certo, o homem distribuía palavrão para todo mundo. Gente, sabe como eu conquistei para Deus aquele meu supervisor? Conquistei no silêncio. Porque quando ele falava palavrão, todo mundo ficava chateado e eu ficava ali de cabeça baixa, rezando o Pai Nosso e o Ave Maria. Então, meus irmãos, se nós queremos ser exemplos de Jesus nesta terra, que o nosso falar seja um falar santo, seja um falar cheio de amor, seja falar a palavra de Deus, proclamar o seu evangelho, dar testemunho daquilo que Deus realiza na nossa vida. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos rezar junto pedindo para que o Senhor possa santificar os nossos lábios. Senhor Jesus, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com todas as nossas ações, limitações e misérias. E pedimos, Senhor, meu Deus, que Tu possas corrigir os nossos passos, que Tu possa nos dar, Senhor, sentimentos santos, pensamentos santos, que Tu possa nos dar palavras santas que edificam, Senhor, a Tua pessoa na vida do meu irmão. Eu te peço perdão, Senhor Jesus, por tantas palavras de maldição que eu tenho proferido na minha vida, que eu tenho lançado na vida do meu irmão, ou até mesmo dentro da minha comunidade, quando eu maldisse o sacerdote, quando eu maldisse aquela pessoa que é o meu coordenador. Eu te peço perdão, Senhor Jesus Cristo, por muitas das vezes ferir o teu coração através das minhas palavras, Senhor. Através, Senhor Jesus Cristo, das minhas atitudes que muitas das vezes, Senhor, são errôneas, e eu reconheço, Senhor, que tenho errado, que tenho falhado contigo, principalmente nas minhas palavras. Ajuda-me, Senhor Jesus Cristo, para que os meus lábios não se tornem pedra de tropeço na vida do meu irmão, na vida da minha família. Que as minhas palavras, Senhor, sejam de unção e de poder. Que as minhas palavras, Senhor Jesus Cristo, possam ser palavras de unção na vida do meu irmão e na minha própria vida. Coloca, Senhor Jesus Cristo, nos meus lábios, e assim como Tu purificastes os lábios de Isaías, purifica meus lábios, Senhor. Santifica minha língua, para que eu possa, Senhor Jesus Cristo, proclamar a Tua palavra e o Teu amor, não somente através das palavras, mas principalmente através das minhas ações, dos meus exemplos, Senhor Jesus, para os meus irmãos. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe a vida desta pessoa que está assistindo este vídeo agora, para que ela cresça em santidade. E para ela talvez seja impossível, Senhor, mas para Ti tudo é possível. E peço a intercessão Tua, Mãe Santíssima, de interceder por nós, para que nós possamos ter a palavra santificada em nossos lábios. Palavras de amor, de paz, de fé e o testemunho que nós damos sempre ao Senhor. Tudo isso, Senhor Deus, nós Te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso vídeo. Agradeço a você de estarmos reunidos para partilharmos esse momento da Palavra de Deus. Virão outros vídeos que nós iremos apresentar a você. Agradeço o seu carinho, o seu amor. Agradeço vocês que ficam mandando solicitação de amizade para mim, né? E aqui sempre nós iremos compreender um pouco daquilo que é a Palavra de Deus. Agradeço hoje o meu compadre Jônisso, que hoje ele que está operando aqui a câmera, né, para que nós possamos fazer esse vídeo. Meu compadre faz parte do Ministério de Oração Água Viva, um ministério que nós temos aqui na nossa comunidade. E um dia nós iremos apresentar esse ministério, um pouco do nosso trabalho que nós realizamos aqui dentro da nossa comunidade também e fora também da nossa comunidade. Meu irmão, minha irmã, palavras santas nos seus lábios. Comece a partir de agora, faça esse propósito com o Senhor. E Deus com certeza vai te ajudar a ser esse canal de graça na vida da sua comunidade. Peço por intercessão de Nossa Senhora e do glorioso São José, que desça sobre todos nós a bênção de um Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, que o amor de Maria esteja sempre com você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.